Pentecostal, deixa eu orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, que a tua misericórdia seja conosco, que teu Espírito Santo possa nos orientar em tudo que temos daqui, muito mais sábio do que entramos, e tenhamos consciência e humildade para reconhecer o tamanho da nossa limitação, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu falei para vocês que uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter é reconhecer o tamanho da sua limitação, da sua ignorância. Ter noção do tamanho da sua ignorância, do quanto você te conhece, é muito importante. Tem uma síndrome chamada síndrome de Dunning-Kruger, que é as pessoas não saberem o quanto elas são ignorantes em alguns assuntos. E aí, as pessoas começam a emitir opinião sobre... Isso é de verdade, tá, gente? As pessoas começam a emitir opinião sobre assuntos que desconhecem completamente, mas elas não têm noção do tamanho da ignorância delas sobre aquilo. Então, o que elas sabem é tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, que elas não conseguem mensurar o oposto, o quanto elas não sabem. E como o que elas sabem é muito pouco, elas sempre vão ter a noção de que sabem o suficiente para emitir opinião. Eu vou dar um exemplo particular para vocês poderem entender. Eu não sei nada sobre física, nada, tá? E quando eu fiz astrofísica, vou mudar, astrofísica. O que eu sei é do que eu leio, do que eu leio do Neil deGrasse, do que eu leio do Marcelo Gleiser, e todos esses livros que eu leio deles, e eu leio alguns livros do Neil deGrasse Tyson, não li nenhum até hoje, mas eu já li Carl Sagan e Marcelo Gleiser. E o Stephen Hawking, que para mim é o melhor de todos na hora de escrever. Eles falam sobre a lógica e a filosofia da lógica para você poder entender a astrofísica, essa coisa toda. Mas eu não posso emitir opinião sobre quasares, estrelas, não posso, porque eu não sei nada sobre isso. O que eu posso dizer é que eu li no livro do Marcelo Gleiser isso, ponto. Aí eu vou parafraseá-lo. Há uma diferença entre parafrasear alguém. O que é parafrasear? Parafrasear é pegar alguma coisa que a pessoa disse e dizer com as suas próprias palavras. Então, é exemplo do que eu estou dizendo. O Stephen Hawking diz que na formação do universo, por consequência do Big Bang, tudo que o tempo só tem uma direção, para frente. O Einstein já vai dizer que não, que o tempo ele não é tão linear. Mas vamos ficar com o que o Stephen Hawking disse sobre o tempo. Ele vai dizer que o tempo só tem uma direção, que é para frente, você não pode ir para trás. Tá? Vamos nos ater a essa informação. Eu não posso trazer para vocês uma equação que prove isso. Estou repetindo e estou parafraseando aquilo que um físico teórico disse. É só isso que eu posso fazer. E nessa proposição, ele diz o seguinte, que a ordem de tudo é a entropia. O que é entropia? É o caos, é a desorganização. Eu sou obrigado a concordar com ele. Tá? Eu fiz uma brincadeira com vocês quando a aula começou para falar sobre o meu cabelo, por exemplo. Mas o fato é que se eu não pentear meu cabelo todo dia, se eu não passar um creme hidratante, se eu não cuidar do cabelo, o que vai acontecer é que eu vou aparecer aqui qualquer dia com uma bucha desse tamanho, porque a ordem é a entropia, é a desorganização. Quem já fez graduação, quem já fez qualquer curso, seja ele um curso de datilografia, revelei a idade, hein? Quem já fez qualquer curso, seja esse curso um curso de datilografia, sabe que se você não pega o material que o professor te passou e vai estudar lá, quando a turma chegar na metade do curso, a tua vida está um caos, porque você já acumulou coisa demais e não consegue estudar mais aquilo. Há quem brinque, inclusive, que quem começa a fazer uma graduação, a vida já começou a ser um caos no primeiro dia, porque você já entrou devendo livro para ler, devendo trabalho para entregar no primeiro dia. Então, eu tenho que concordar com ele. Mas o tamanho da minha ignorância no que diz respeito à astrofísica é tão grande que eu não posso emitir opiniões sobre será que eu consigo ver a explosão do Big Bang? Há teóricos da astrofísica que dizem que você consegue ver ainda a explosão. Há teóricos que dizem que não. Eu vou ser obrigado a dizer que o teórico que diz que sim está certo e o teórico que diz que não também está certo, porque eu não conheço o suficiente. Tá? Dito isso, peraí, gente, só um minutinho. Só um minuto que a Alexa está gritando. Voltei. Dito isso, é muito importante que eu saiba e que eu entenda sobre o que eu estou falando. E
Hoje, as pessoas emitem muita opinião sobre a Bíblia, sobre religião, sobre a vontade de Deus, principalmente. Essa, então, nem se fala. A vontade de Deus é uma coisa que eu fico, uau, como as pessoas conseguem emitir opinião sobre a vontade de Deus? Porque Moisés subiu ao monte e, quando de lá desceu, o seu rosto resplandecia, acharam que Moisés estava mais velho, inclusive. E essas pessoas conseguem falar com Deus e voltam com a mesma cara. E não mudou nada. E ouvem Deus com uma facilidade absurda. As pessoas tinham um oráculo lá para falar com Deus e tal. E o Paulo também vai dizer que existe uma coisa que não está na Bíblia. Por exemplo, eu ouvi a voz de Deus, ouvi Deus falar. O Paulo não consegue elencar isso em quase nenhum dom. Ele vai falar das manifestações de Deus, mas ele não elenca isso em dons. Então a gente criou uma mística em volta da manifestação de Deus, trouxe Deus para dentro do cristianismo. Eu converso sempre isso com vocês, que se Deus cabe dentro do cristianismo, se o cristianismo contém Deus, né, se Deus está contido no cristianismo, então o cristianismo é maior do que Deus. Eu preciso entender isso. Eu estou falando de cristianismo enquanto movimento religioso. Então, se o cristianismo, Deus está dentro do cristianismo, o cristianismo contém Deus. Então, Deus é menor do que o cristianismo é maior. Agora, se o cristianismo está dentro de Deus, ou seja, se Deus, o cristianismo está contido em Deus, e o Darley pode falar sobre isso com muita particularidade, porque ele é professor de matemática, pode falar dessas propriedades conjuntas, propriedades conjuntas. Então, se Deus ele contém o cristianismo, então Deus é maior que o cristianismo. A partir disso, essa é a proposta do Paulo. Paulo vai dizer que Deus é maior do que isso tudo. Os dons, eles são só uma forma de Deus se manifestar naquele primeiro século. Mas o Paulo não está sozinho. Ele vai falar um pouco sobre os dons, a forma como esses dons se manifestam na igreja, e o Pedro vai corroborar ao que Paulo fala. Para isso, eu quero compartilhar com vocês. Essa aula vai ficar online, e se você que está assistindo a gente no YouTube, a posteriori a essa minha conversa, essa é a Assembleia de Deus da Ilha do Fundão, e você pode acompanhar as nossas aulas aí a partir do canal que o Vanilton vai disponibilizar para a gente. Compartilhar essa tela aqui com vocês. Essa daqui, eu acho. Não é essa daqui? É. O Pedro, ele vai dizer o seguinte: eles acham estranho. Peraí, gente, só um segundo. Versículo de número 7, tá? O fim de todas as coisas está próximo. Primeiro a gente já vai começar a falar um pouco de escatologia aqui, não é a ideia, mas só para contextualizar vocês, eles entendiam, compreendiam que realmente o fim estava próximo. Haveria uma grande perseguição, Jesus se manifestaria, mais uma vez, levaria os seus aos céus e traria vingança àqueles que perseguiram a Israel, ou aos cristãos, né? Ou aqueles... Vamos sempre lembrar, é muito importante lembrar isso, que os cristãos não eram chamados de cristãos. Quando a gente diz assim, olha, os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, aquilo não era uma nomenclatura para o movimento, aquilo era uma comparação. Esses homens parecem cristãos. Por quê? Porque parecem com Cristo. E que movimento eles pertencem? Vocês já sabem porque vocês leem a Bíblia. Eles pertencem ao movimento do caminho. Então, eles entendiam que aquela perseguição era aquela que seria que foi narrada em Zacarias e diziam que o fim estava próximo. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí vou voltar aqui. O Pedro vai fazer uma exaltação, em primeiro lugar, daquilo que a igreja precisa ter. Uma igreja precisa de dons? Essa é a pergunta. Se a gente tivesse presencial, eu esperava vocês responderem, se eu tivesse entrado na hora certa, também ia esperar. Mas eu não vou esperar porque eu já entrei atrasado e não posso prender vocês até meio-dia. A ideia era essa. Então, Pedro ele já começa dizendo o seguinte: uma igreja, essencialmente, não precisa de dons. Prestem muita atenção nisso. O Pedro se refere aos dons espirituais. Tá? E ele vai falar um pouco sobre eles depois. Quer dizer, aos dons, ele vai falar dos dons ministeriais. E vai se referir a eles depois. Mas ele vai falar, principalmente, que uma igreja precisa de amor. Uma igreja que não consegue exercer amor, uma igreja que não consegue exercer empatia, uma igreja que não consegue empatia
Empatia é um dos sentimentos mais ausentes na humanidade hoje. A empatia é um dos sentimentos mais ausentes na humanidade hoje. Adailton, o que é empatia? A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do próximo, é de ter o sentimento que o outro tem. Nós temos uma falsa empatia quando a gente vai para a rua, eu posso dizer sem medo de errar, quando a gente vai para a rua e diz assim, eu vim evangelizar, porque eu não quero que essa alma vá para o inferno. O que adianta eu sair para a rua e pedir a Deus para que aquelas almas não vão para o inferno e por elas nada fazer? A gente teve, a gente esquece o que aconteceu, mas bem antes dessa situação pandêmica na qual nós vivemos hoje no mundo, a Europa a Síria, né, estava numa grande guerra. O leste europeu estava com grandes problemas e você tinha uma grande migração de gente saindo do leste europeu para entrar ali na Alemanha. E você tinha um bom número de pessoas que não queria que a Alemanha abrisse as fronteiras, e aí começou uma discussão mundial se aquilo era ético, se não era, se aquilo ia quebrar a economia da Europa, se não quebraria a economia da Europa. E aí eu volto para o ponto que o cristianismo deveria ser uma religião exemplar. Deveria sim, porque o cristianismo ele deveria observar o que Pedro diz no versículo 8 do capítulo 4, versículo de número 8 da sua primeira carta. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, antes de mais nada, é o que o Pedro diz, acima de tudo, antes de mais nada, não precisa falar em profecia, não precisa entregar revelação, não precisa fazer nada disso, não precisa curar ninguém, não precisa fazer nada disso. Antes de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Muitíssimos pecados. Aí a gente percebe que dos dois poderes que o homem realmente precisa ter, poder, que quando eu falo poder de verdade, é o poder que Pedro vai fazer uma evocação a eles. É o poder de amar e o poder de perdoar. A humanidade não está pronta para amar ninguém, porque é muito egoísta, e também não está pronta para perdoar ninguém, porque o seu amor é sempre voltado para uma questão muito particular. É o que eu quero e eu não vou te perdoar, porque, cara, não me interessa te perdoar. Então, o perdão é um esforço muito grande. A gente fala em outra oportunidade sobre o poder do perdão e o poder do amor, mas eu quero falar hoje da eficácia dos dois, e não só do poder deles, mas da eficácia, da necessidade deles se manifestarem. O Pedro, ele vai dizer o seguinte, você precisa amar o seu irmão. Esse é o dom essencial, esse é o dom principal. Uma igreja que não consegue ter empatia com as pessoas, uma igreja, hoje a gente vive no Brasil e no mundo uma pandemia. E as pessoas estão morrendo como se tivesse caindo avião, como o Darley comparou muito bem na última reunião, como se estivessem caindo 8 aviões por dia. E a gente não consegue ter empatia por esse tipo de coisa. Eu não posso, por exemplo, não perceber que as pessoas estão morrendo. Eu não posso não me guardar, eu não posso ir ao mercado, que eu sou obrigado a ir ao mercado, eu não posso ir ao mercado e não usar máscara, eu não posso não usar máscara na rua, porque isso é uma falta de empatia. O problema é que isso virou, por uma questão de política, isso virou uma posição política. Não é político. Isso não é uma questão política. Isso vai para além da política. É muito pequeno, é muito miserável o pensamento, é muito apequenado o pensamento de quem pensa que isso é político, porque está na Bíblia. O Pedro fala no primeiro capítulo 4 da sua primeira carta, versículo de número 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Ora, se eu amo o próximo, se eu amo alguém, se eu amo as pessoas que estão no meu entorno, eu preciso ter um zelo para com elas. Eu não posso amar e não ter zelo. Isso é essencial. Então, não é uma questão de ter opinião política, é uma questão de observar o comportamento cristão. Não tem a ver com política, usar máscara ou não usar máscara, não tem a ver. Olha, você está falando sobre a pandemia. Não, eu estou falando sobre a lição mesmo, porque a lição vai falar sobre a necessidade do amor e a necessidade dos dons. E eu não posso falar de amor sem contextualizar. E contextualizando, eu não posso deixar de observar que a igreja abandonou seu amor. A igreja não tem mais tolerância com seus próprios membros. A igreja não consegue mais ter uma convivência sadia, saudável e amorosa. As pessoas se digladiam de uma forma triste e medonha até. E aí ele diz o seguinte, sejam mutuamente hospitaleiros e, melhor, sejam hospitaleiros e sem reclamação. Então não é para ficar reclamando do que está acontecendo, não é para ficar reclamando, sabe, de uns dos outros, porque o A disse isso, o B disse aquilo, o B tem defeito, o A não tem defeito. Então o Pedro faz uma série de recomendações para antes de falar sobre dons. E ele diz exatamente que você precisa ter amor, você precisa saber perdoar, você precisa ser hospitaleiro, não ser murmurador, não reclamar, para depois você pensar em dom.
hoje, uma boa parte das pessoas, quando entram na igreja, elas são convidadas, principalmente nas igrejas pentecostais, a serem batizadas com o Espírito Santo. E quando batizadas com o Espírito Santo, elas têm que buscar os dons. Mas não se ensina sobre amar, não se ensina sobre tolerância, não se ensina sobre nada disso. E porque isso não é realmente importante. E o Pedro continua dizendo o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então, o dom, ele não serve, né? O dom não seria para eu mostrar o quanto sou, até porque ele mostra isso, não para mostrar o quanto eu sou espiritual, para quanto eu sou próximo de Deus. Olha uma coisa que eu vou te dizer aqui que é muito importante: não existem homens próximos de Deus. Tá? Não existem homens próximos de Deus. Tá? Então todo mundo está distante de Deus. Não. A proximidade de Deus dos homens é equânime, é igual, de todos os homens. Pensa em um homem que você não gosta. Eu vou pensar num homem aqui que eu não gosto, Donald Trump. A proximidade desse homem, você acabou de falar de amor, está falando que não gosta de Donald Trump, mas realmente não gosta do comportamento daquele cara. Eu quero muito que ele vá para o céu, seja bem sucedido, fique milionário. Não quero mal dele de hipótese nenhuma. Mas dizer que eu morro de amores por ele seria uma hipocrisia terrível por conta do comportamento dele. Então pensa no seguinte: a proximidade que aquele homem tem de Deus é a mesma proximidade que eu tenho. É a mesma, não tem diferença nenhuma. Não há diferença entre a proximidade da... Peraí, você está na frente da igreja, você é pastor, mas não interessa, porque Deus não olha nenhuma dessas coisas. O Paulo, ele é bem claro quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo aproxima todos os homens de Deus através do seu sacrifício vicário. Então, quando Deus olha para o homem, ele olha através de Cristo. E aí, quando ele olha através de Cristo, acredita nisso. Isso é muito importante. Eu vejo os líderes religiosos indo na televisão, indo na mídia, dizendo assim: eu sou um homem de Deus. E aí vem aquela bela história de não toque no ungido de Deus, aquele homem é um santo de Deus. Não é. Não somos. O que nós somos homens pecadores. Eu queria que... Daí eu volto ao começo da minha lição, da minha aula, quando eu disse que é muito importante que eu tenha noção do tamanho da minha ignorância, do tamanho do meu desconhecimento. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou. E aí eu posso dizer para você, sem a menor sombra de dúvidas, que eu sou um homem pecador. E como homem pecador, eu estou muito próximo de todos os homens. Quando Deus olha para mim, não tem diferença entre ele olhar para mim e olhar para o Donald Trump. Não tem diferença entre ele olhar para mim e olhar para o Barack Obama. Não tem diferença entre Deus olhar para mim e olhar para a Madre Teresa de Calcutá. Exagerei, né? Olhar para mim e para a Madre Teresa de Calcutá, porque todos nós somos pecadores. É assim que Deus olha para o homem. E quando ele olha para o homem, ele olha com um olhar de misericórdia. E aí o Pedro vai dizer exatamente isso: olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros. Então, Deus olha para mim como pecador, eu sou um homem tão distante de Deus e tão próximo de Deus como qualquer outra pessoa, e aí eu posso dizer para você o seguinte, vou voltar ao ponto: não existem homens próximos de Deus. Aquele cara é próximo de Deus. Ele é próximo de Deus tanto quanto você é. Ele é distante de Deus tanto quanto você é. E aí você não pode dizer assim: miseráveis, pecadores. Deus, peraí, vamos lá, vamos fazer uma distinção. A Bíblia não faz uma distinção entre o ímpio e o justo? Sim. Mas quando a Bíblia faz essa distinção entre o ímpio e o justo, ela fala do comportamento e da consequência do seu comportamento. Lembra que eu falei para vocês que eu não sou um fã número 1 do Donald Trump, na verdade nem gosto dele, porque o comportamento, para mim, é o que mais importa. Ele vai refletir, o comportamento, ele vai recolher aquilo que ele planta todo dia. Tá? Então, quando a Bíblia fala da diferença entre o ímpio e o justo, principalmente quando você pega, por exemplo, o Salmo 1, não se assente no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores, o que a Bíblia está objetivamente dizendo é o seguinte: existem homens cujo comportamento continuado leva à perdição. Então você tem uma opção. Você vai sentar-se do lado desses homens e você vai se afastar de Deus, porque o comportamento continuado deles é um comportamento voltado à perdição. Mas isso não significa dizer que você seja mais santo que eles. Você entendeu isso? E aí o Pedro vai dizer que todos os dons que você tem, você precisa exercer para que o outro seja abençoado. Então, o dom que você vai sempre se aproximar de Deus, entenda isso. Você vai sempre se aproximar de Deus para que o outro seja abençoado. Eu me aproximo de Deus para que a minha igreja seja abençoada. Você sabe por que eu estudo a Bíblia? De verdade, eu falo isso sem o menor orgulho, sem o menor pudor. Eu estudo a Bíblia para que eu possa abençoar outras pessoas com verdades que eu entendo que são verdades eternas. É por isso que eu estudo a Bíblia, é por isso que eu estudo filosofia, é por isso que eu paro para ler, para que outras pessoas sejam abençoadas. Claro que o conhecimento me dá um prazer, mas eu preciso entender que o conhecimento fechado, guardado dentro de uma caixa, não serve para absolutamente nada. E o Paulo, ele vai dizendo o seguinte, o Pedro vai dizendo o seguinte: para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Mais ou menos o Pedro vai falar sobre o que o Paulo já dissera antes, sobre a múltipla forma
as múltiplas formas graça de Deus. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça como força que a Deus provê. De forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder e para todo sempre. Amém. E aí ele vai falar que tudo isso tem que servir para a glória de Cristo e para nenhum outro propósito. Se não for para a glória de Cristo, você está fazendo isso para um propósito que seja equivocado. Isso, evidentemente, dentro do ponto de vista do cristianismo. Eu acho que você trocou a janela aí, você está vendo agora a janela de 1 Coríntios, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. Já em 1 Coríntios, a gente vai voltar sobre o que a gente leu na semana passada e a gente vai falar um pouquinho sobre os dons. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos. Então ele vai falar sobre a ineficácia das imagens, porque você podia orar as imagens e nenhum resultado teria delas. Não vamos comparar essas imagens às imagens da Igreja Católica. A gente pode discutir isso numa outra lição, mas do ponto de vista do catolicismo, não estou dizendo para você ter imagem não, tá? Mas do ponto de vista do catolicismo, aquelas imagens, para a maioria dos católicos que estudam a Bíblia, né, elas não são imagens para veneração ou para adoração, são imagens de referência, o que é bem diferente. Com isso eu não estou dizendo que você tem que ter imagem na sua casa, mas o cristão protestante, ele não é muito diferente do católico nesse aspecto, porque ele guarda a Bíblia. Eu tenho que responder uma das alunas lá, uma menina me chamou ontem, por exemplo, no curso que a gente está fazendo, e ela falou da cidade que ela é, do Nordeste. Perdão, se você estiver vendo isso, me perdoa, não sabia a tua cidade. Mas ela falou, pastor, eu sou da cidade tal, e você falou na primeira aula que a Bíblia não é sagrada, me explica isso aí. Eu devo isso a ela, vou explicar brevemente para vocês aqui sobre isso. Os cristãos, por exemplo, consideram a Bíblia como um livro sagrado, como santo. Existe uma diferença entre ser sagrado santo e ser sagrado por importante. O campo semântico da palavra é vasto. Então, há uma diferença entre ter sagrado santo ou ser sagrado de importante. Então, a exemplo disso, eu posso dizer que Deus é sagrado para mim porque ele é santo. Eu posso dizer para vocês que meu filho também é sagrado para mim porque ele é importante. Você consegue entender a diferença entre sagrado de santo e sagrado de importante? A acepção da palavra, embora seja a mesma palavra, ela tem mais de uma acepção e o campo semântico é bem vasto. Tá? Eu acho que dá para vocês entenderem a diferença. Por isso eles afirmam que ninguém fala pelo Espírito de Deus. A gente já leu isso semana passada, já expliquei esses versículos, eu não vou explicar novamente. Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Semana passada a gente separou os dons em dons de palavras, dons de poder e dons de conhecimento. Mas se você não tomou nota dele, você pode tomar nota hoje. Então, o Paulo vai elencar aqui, vai separar os dons espirituais em 3 tipos de dons. Dons de palavra, dons de poder, né, e os dons de conhecimento. Né? Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente formação na atuação, mas é Deus quem efetua todas as coisas. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. E aí, antes de começar a manifestação dos dons, existem 2 correntes sobre a manifestação. Na verdade, existem mais de 2. Tá? Mas eu vou dizer aqui as 2 principais. Uma é que os dons espirituais, eles só podem ser manifestados naqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Com isso, eu quero dizer que uma boa parte dos teólogos pentecostais vai entender que para você manifestar o dom espiritual, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Vocês estão ouvindo a televisão aqui de casa? Não, né? Se tiver, eu vou precisar baixar. Não estamos ouvindo nada, não. Então tá bom. Mas de qualquer forma, Petros, abaixa essa televisão um pouco, por favor. Porque está me incomodando. Petros. Então, alguns teólogos pentecostais vão dizer isso. O que é o batismo com o Espírito Santo? Para os teólogos pentecostais. Para o teólogo pentecostal, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, tá, gente? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. E a Assembleia de Deus da Ilha do Fundão é uma igreja pentecostal. Mas eu preciso ser muito sincero com vocês, porque eu não posso trabalhar com outra coisa que não é verdade. Eu não sou uma pessoa pentecostal. Tá? Mas vamos fazer uma grande distinção disso aqui agora. Não significa que eu não creia no falar em línguas. Significa que eu não compreendo. Eu não compreendo. Mas não significa que eu não creia. Não faço nenhuma censura a quem fala em línguas. Não penso que quem está falando em línguas está inventando nada. Não penso que quem está falando em línguas está criando coisa da cabeça. Não penso que quem está falando em línguas está... Mas eu só penso que quem está falando em línguas não pode atrapalhar o culto.
E aí eu estou sendo bíblico, que o Paulo fala no capítulo 15, ele vai dizer que tudo tem que ser feito com ordem e decência, quem fala em línguas fala para si mesmo. Eu tenho uma outra visão sobre o falar em línguas, a gente vai falar sobre ela um pouquinho hoje. Tá? Então, o Paulo, antes dele falar sobre isso, sobre a manifestação do Paulo não, antes da gente falar sobre a manifestação do dom do Paulo, alguns teólogos pentecostais vão entender que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E línguas estranhas não são línguas estranhas mesmo. Línguas estranhas, pela definição mais própria, pela acepção mais própria da palavra estranha. É uma língua estranha ou desconhecida a qualquer dialeto humano. Então, uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa que fala uma língua que não é uma... E ela nem fala essa língua. Ela fala algumas coisas, algumas palavras, de modo geral, que são estranhas a... Eu não estou falando uma aula sobre o batismo do Espírito Santo, não, mas eu preciso falar sobre isso para falar sobre os dons. Então, ser batizado no Espírito Santo seria isso, do ponto de vista do Pentecostes, ou do ponto de vista das igrejas pentecostais. Vamos lembrar que o Pentecostes é uma festa que não tinha nada a ver com isso, mas como isso aconteceu numa festa de Pentecostes, isso vai ser chamado como igreja, movimento pentecostal. Então, falar em línguas é isso, é falar uma língua que não é comum a nenhum dialeto humano. Embora a gente tenha aí, salvo o melhor juízo, mais de 6 mil idiomas no mundo, né? Dialetos e idiomas no mundo, a gente tem mais de 6 mil, o falar em línguas escapa a todos eles. Isso para os teólogos pentecostais. E aí, os dons vêm a reboque disso. Depois que você é batizado no Espírito Santo, só depois é que você pode manifestar os dons espirituais. E esses dons espirituais chegam para nós até hoje. Por totalitarismo, isso é um pensamento totalitarista, todos os pentecostais, se você estiver tomando nota, se tiver com caneta na mão, anote, porque é bom que você saiba essas coisas. Por totalitarismo, os teólogos pentecostais vão conjecturar, ou vão postular, é melhor, que os dons eles existem todos em sua integralidade e até hoje, ou seja, até hoje Deus manifesta todos os dons. Então, primeiro, os dons eles só vêm depois do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas estranhas. Depois do batismo com o Espírito Santo é que vem os dons, porque se você não tem os dons, você não pode, por exemplo, uma pessoa não pode profetizar se não for batizado no Espírito Santo. Para o pentecostal, isso não faz sentido e é, inclusive, contra a Bíblia. E se é isso, não é de Deus. A manifestação ela não vai ser da parte de Deus. Tá? Então, os dons eles precisam acontecer depois do batismo com o Espírito Santo. Um segundo corrente de pensamento vai dizer que não, que o batismo com o Espírito Santo ele não é exatamente o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é como se fosse um selo, é como se fosse um abraçar de Deus, é como se fosse um bálsamo. É um batismo em águas do ponto de vista espiritual. Você aceitou a Cristo como seu Salvador, recebeu na sua vida, você faz parte agora do movimento cristão e é um seguidor de Cristo, você tem o Espírito Santo como teu orientador. Qual é a base bíblica que ele vai usar para isso? Não é mais o texto de Atos, dizendo que você precisa ser batizado no Espírito Santo do ponto de vista pentecostal, mas vai usar a base bíblica do Cristo dizendo o seguinte: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei um Consolador. Ora, a partir do momento que ele é assunto aos céus, essa palavra tem que se cumprir e o Espírito Santo ele tem que ser manifesto na vida do homem, independente do falar em línguas ou não. Aliás, o falar em línguas não é essencial e na maior parte das vezes nem vai existir. Nessa corrente você tem dois grupos de teólogos, um que vai dizer que não precisa falar em línguas, aliás, nem existe o falar em línguas, porque o falar em línguas ele aconteceu lá no passado e por ponto de vista cessacionista ele acabou, tá? E o segundo grupo que vai dizer que pode até acontecer de você falar em línguas, mas o falar em línguas vai ter que ser num outro idioma que você não domine e que não é o idioma dos céus, porque não seria o idioma dos céus. A partir disso, a gente pode até conjecturar, a gente pode inclusive conjecturar qual seria o idioma dos céus. Então você percebe como isso tudo é muito complexo e é muito importante que você saiba no que você crê para você não abrir a boca e começar a falar um monte de groselha por aí, dizendo o que a Bíblia não diz. Um outro grupo que vai dizer também, né, um outro grupo de teólogos que vai interpretar esse ponto de vista, né, e vai dizer que os dons eles são sensacionistas em parte. Eles são alguns dons eles podem se manifestar até hoje e outros dons eles se retiveram para o começo da narrativa bíblica, para o tempo da narrativa bíblica. Eles se retiveram para o tempo da narrativa bíblica. Vocês podem me perguntar confessionalmente a que grupo eu pertenço. Eu sou sensacionista do ponto de vista de dizer que nem todos os dons vão se manifestar agora. Tá? Não acredito que o sol vai parar e nem que a lua vai parar. Isso foi para tempo bíblico, isso não existe.
Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista. Você pode, eu acredito que se eu orar, a terra vai parar. Tudo bem. Mas lembra que isso é credo. E o credo a gente não confirma doutrinariamente, a gente confirma na prática. É como eu dizer para você que Deus existe. Deus para mim existe. E eu não posso imaginar um mundo sem Deus. E por mais que eu prove para você cientificamente que Deus existe, essa prova científica ela não é real. É uma questão, novamente, de credo. Deus, do ponto de vista, é improvável, mas ele não é impossível. Eu preciso acreditar que Deus existe, porque eu não consigo entender que nada do que existe foi feito sem ele. A gente pode discutir isso longamente, e muito possivelmente eu vou te convencer de que ele existe do ponto de vista da ciência. Há uma grande chance disso acontecer. Normalmente eu não vou deixar de dizer que isso é credo. E aí o Paulo, vamos voltar aqui para o Paulo. Vocês entenderam, antes de eu voltar para o Paulo, a diferença entre as manifestações de dons, os sensacionistas, o não sensacionista, o sensacionista parcial, que vai dizer que alguns dons se manifestam, outros não se manifestam, o falar em línguas, o não falar em línguas, a manifestação dos dons para aqueles que falam em línguas, a manifestação dos dons independente de falar em línguas ou não. Vocês entenderam um pouco dessa diferença? Isso está claro para vocês? Eu preciso tirar um pouco mais de nuvem da cabeça de vocês com relação a isso. Gente, o silêncio significa que ninguém entendeu absolutamente nada do que eu falei. Bom, Adalto, o falar em línguas, assim, quando a pessoa fala em língua, tem que ter uma interpretação daquilo, né? Exatamente o que Paulo fala, Diego. Se for falar em línguas, tem uma interpretação da língua. Se for falar para falar, não está dizendo nada. Porque às vezes alguém fala e a outra pessoa já, sei lá, o Espírito Santo vai e interpreta o que está sendo dito ali, né? Exatamente. E é exatamente por isso que o Paulo, primeiro, ele vai elencar isso como um dom, ele vai dizer que interpretação de línguas é um dom, tá? E ele também vai dizer lá na frente, a gente está no capítulo 12, mas no capítulo 14 ele vai dizer o seguinte: se você está falando em línguas e não tem quem interprete, então é melhor você não falar. Então, você está certo em relação a isso. Às vezes, para as pessoas camuflarem, eu já vi muito isso, né? Elas falam um pouco em língua, depois elas param um pouco e falam em português. Eu já vi gente cantar em línguas, cara. Eu já fui em vigília que o pessoal... Então, elas param de falar na língua estranha e começam a falar em português, como se ela estivesse falando e traduzindo, entendeu? Exatamente. É porque eu já vi pessoas, inclusive traduzindo música, música que você canta, né? Música de cristão mesmo, música religiosa, e cantando a música em também tem isso. Eu já vi, assim. Então, eu vejo mais como uma perspectiva, digamos assim, confessional, dentro da sua intimidade, você pode falar em língua, como o próprio Paulo fala sobre isso. Agora, dentro de uma perspectiva pública, ele se torna inútil quando ele é feito só para... Parece uma palavra forte, mas às vezes por exibicionismo ou qualquer coisa dessa natureza. Não é exibicionismo, não. É uma prova de... Deixa eu pegar minha anotação aqui, peraí. Porque se ele é infrutífero na sua manifestação pública, sem nenhuma perspectiva de ser... ou de abençoar, ou de ser útil para o grupo, sabe, cai mais numa coisa de cultura, sabe, de ritualística de cultura mesmo. Aí, eu usei uma palavra forte, mas é mais uma coisa da cultura do meio, sabe, de fazer um culto, de celebrar naquela forma. Quando cai na forma de exibicionismo, é de ser aceito no grupo, como você propriamente colocou aí, da questão de você só é batizado se você falar em língua estranha, então eu tenho que manifestar isso publicamente para eu meio que ser aceito no grupo como pertencente ao grupo dos batizados, digamos assim, entendeu? Então se torna uma cultura de um determinado meio. É exibicionismo no sentido de você mostrar para aquele grupo que você também pertence ao grupo. Então, isso aí, isso que eu ia falar. É uma sensação de pertencimento. Eu preciso pertencimento ao grupo. E para pertencer ao grupo, eu preciso falar em línguas. Exatamente. Exatamente. Eu vou trazer o Pedro, e o Pedro vai dizer que não tem nada a ver. O Pedro vai dizer o seguinte, que o falar em línguas... Ou falar em língua não, qualquer dom ele tem que ser usado para o benefício do outro, e não para o benefício. Perfeitamente. Se o dom for usado para o benefício próprio, tem alguma coisa muito errada na manifestação desse dom. Sim. Gente, dito isso,
o Paulo ele vai começar a elencar os dons e ele vai falar o seguinte. Então, vocês entenderam. Eu falo com vocês, tá? De anotar, mas eu tenho meu caderninho aqui. Esse caderninho eu ganhei quando eu comprei. Eu sempre tenho um caderninho desse. Acaba um, eu vou comprando o outro e às vezes eu ganho. Tem uns amigos que me dão. O penúltimo foi meu irmão que me deu. E esse último aqui eu ganhei quando eu comprei o livro do N.T. Wright, que eu vou falar sobre ele no curso, que é uma tradução própria que o N.T. Wright faz da Bíblia, ele te dá esse caderninho aqui. São cadernos ótimos para leitura, eu faço minhas leituras e vou fazendo anotações nesses cadernos aqui, são maravilhosos. Vamos voltar. O Paulo vai falar aqui do dom da fé, para a gente começar a encerrar, e a gente vai falar sobre os dons. Aí eu vou deixar agora vocês falarem no final, para vocês tirarem dúvidas sobre os dons ou fazerem apontamentos que acharem interessante. Ele vai dizer o seguinte, tá? Pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é um dom que, para os judeus, ele estava presente desde a época de Salomão. Então, ele vai trazer essa interpretação do ponto de vista judaico. A palavra da sabedoria, novamente, é um dom, é uma manifestação de Deus, do Deus, que vai trazer o conhecimento e o discernimento para a mente do homem, e é um dom que, do ponto de vista do cristianismo, né, do texto bíblico, ele está presente desde o período judaico. Então, Salomão foi o primeiro homem, um dos primeiros homens a manifestar isso. Mas não foi o primeiro exatamente, não. Se você olhar um pouco antes, o pai do Salomão, e o pai de Salomão era exatamente, o Davi, quando o rei estava dormindo, ele falou o seguinte, se eu matar o rei agora, e o Davi era pretensioso, ele queria mesmo ser rei, tanto que quando todo lugar que ele ia, ele se colocava como líder, se eu matar o rei agora aqui na caverna, eu vou ser assassino do rei. Assassino do rei não pode ser rei. Assassino do rei é bandido, é procurado, é miliciano, é qualquer coisa menos rei. Então eu não vou matar o rei, eu vou esperar o rei morrer para eu assumir o reinado, porque eu sou a pessoa certa para assumir esse reinado. E o que ele faz? Ele corta a capa do rei e para dizer assim, eu tive a oportunidade de te matar, tá vendo o pedaço da tua capa aqui? Você nem viu que eu cortei. E aí, isso aí é sabedoria, é realmente discernimento, é poder entender o contexto e a partir, é a percepção de todo o contexto, tá? Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. Então, é a percepção de todo o contexto. Eu dizia isso para os meus amigos ontem, dizia o seguinte, das duas faculdades mais importantes, quando eu digo faculdade, eu quero dizer capacidade humana, tá? Das duas faculdades mais importantes que o homem precisa ter, se você não anotou isso, eu já disse dezenas de vezes, se você não anotou, você é um bobo, pega uma caneta e anota esse negócio. Das duas faculdades mais importantes que o homem precisa ter, e se você também não tem, é hora de você orar e pedir a Deus isso, é discernimento, que o Paulo chama de palavra da sabedoria, discernimento e bom senso. É isso que está faltando na humanidade de um modo geral hoje. Essas duas são as faculdades ou as capacidades humanas mais importantes que todo ser humano tem que ter. Porque o discernimento é a palavra da sabedoria, é a capacidade de analisar todo o contexto de realidade à tua volta e, a partir disso, emitir um parecer muito bem ponderado, com bom senso. E aí entra a segunda. Bom senso é o equilíbrio, é não tender para um lado, é não tender para o outro. O mundo hoje está idiotizado. O mundo hoje está idiotizado. Por que o mundo está idiotizado? Porque falta aí o dom espiritual da palavra da sabedoria. Falta mesmo. Porque hoje você emite uma opinião na internet, ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Isso não existe. A exemplo do que acontece no Brasil hoje, se você fala mal do Bolsonaro, você só pode ser petista ou ser lulista. Se você elogia o Bolsonaro, você só pode ser uma pessoa extremista, fascista e genocida. Se você elogia alguma coisa do governo do PT, você só pode ser esquerdista, comunista. E essas coisas, elas não funcionam assim. Por que estão funcionando assim? Porque falta nas pessoas, de um modo geral, a palavra de sabedoria, o bom senso, a capacidade de emitir um parecer equilibrado. Falta mesmo isso nas pessoas. Então, o Paulo ele vai trazer isso como um dom do Espírito Santo, palavra da sabedoria. É alguém que entra numa situação de uma confusão muito grande. O exemplo mais emblemático disso é quando Salomão pega as duas mães, uma mãe que dorme sobre o filho,
Ele vai fazer o quê? A mãe que dorme sobre o filho, se fosse eu ou você, eu faço o seguinte, pega uma dorme sobre o filho. Para quem não conhece a história, é uma história muito famosa, mas para quem não conhece, eu vou contar bem rapidinho. Uma mãe dorme, duas mulheres lá que estavam dormindo, não vamos entrar no contexto do que essas mulheres faziam da vida, mas vamos lá, vamos voltar ao ponto. Duas mulheres estavam dormindo, uma dormiu sobre o filho e matou. Aí ela pegou o filho da outra e trouxe e disse, não, você dormiu sobre o seu e matou, só que quem matou o filho estava tomando o filho da outra. E aí ficou aquela briga, levaram para o rei falou o seguinte, peraí, pega uma espada e divide a criança no meio. E ela disse, a mãe do filho, que havia, né, a que era apaixonada pelo filho, evidentemente, a que mataram o filho, disseram o seguinte, isso, divide no meio, pronto, acabou, tá resolvido o problema. A mãe real do filho falou, não, peraí, se é para matar meu filho, deixa com ela, pelo menos ela vai criar e eu vou ver meu filho crescer. Aí o Salomão falou, opa, então você é a mãe, dá para ele. Então você percebe que não é chamar ninguém de maluco, é ter discernimento, é palavra da sabedoria, o que falta falta hoje no mundo. E eu penso mesmo que, por isso que eu falo para vocês que eu não sou sensacionista para todos os dons. Eu acho que alguns dons precisam se manifestar. Os filósofos gregos vão chamar isso aqui de sabedoria, simples sabedoria, que se adquire através do ócio produtivo, do pensamento continuado, da filosofia, do pensar sobre a natureza, do pensar sobre a essência, do pensar sobre o ente. Então, os gregos vão falar isso. E os pré-socráticos vão falar a mesma coisa. O Paulo, e a filosofia ela é anterior à teologia, o Paulo vai dizer, não, a palavra da sabedoria é um dom espiritual. Então você precisa ter palavra da sabedoria, você precisa entender o que é sabedoria do ponto de vista da religião. E para isso o Espírito vai ter que te dar esse conhecimento. Então você entendeu o que é palavra da sabedoria? É exatamente analisar todo o contexto e emitir um parecer sóbrio sobre aquilo. A palavra do conhecimento. E aí já é uma outra história. A palavra do conhecimento é o saber puro, é o saber por essência, é o pegar o livro, né? É o pegar a Torá e ler a Torá e ter o conhecimento da Torá, é a capacidade de decorar o texto, é a capacidade de achar o texto quando é preciso, é a capacidade de adquirir conhecimento, é aquilo que a gente chama de gostar de ler e não gostar de ler. Eu diria sempre isso, que isso é um hábito. Tudo na vida é um hábito. Eu lamento muito quando eu vejo pessoas que não têm o hábito da leitura. O brasileiro é pobre para isso. O brasileiro é muito pobre para a leitura, muito. Olha, eu falo isso com muita dor no coração. O brasileiro é pobre para a leitura. O brasileiro não lê, não gosta da leitura. A gente tá lá embaixo comparado a países como França, comparado a países como Estados Unidos, comparado a países como qualquer país um pouquinho economicamente mais desenvolvido que a gente, mais bem administrado que a gente, tem um hábito de leitura diferenciado. Claro que eu entendo que algumas pessoas já nascem com uma aptidão maior para a leitura. Claro que eu entendo que algumas pessoas não têm a ver só com a família. Às vezes a tua família não lê, mas você já nasce com uma aptidão maior para a leitura porque descobriu o prazer muito cedo. Mas tudo na vida é hábito. Não há nada tão ruim que a alma humana não venha com isso se acostumar. De mesma forma, não há nada tão bom com o qual você não seja capaz de se acostumar. Então a leitura é um hábito. E o Paulo vai dizer que outra é a palavra do conhecimento. E a palavra do conhecimento é essa inspiração do Espírito Santo para que você adquira o conhecimento constante. E isso que falta na igreja. Pelo mesmo Espírito. Ele vai dizer que, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé aqui, tá? Para a gente pular, todo mundo entendeu a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento? Sim, todo mundo entendeu? Gente, alguém responde. Eu caí? Sim. Então tá bom. Sim. Então, ó, a outra fé. Esse fé aqui é a fé por dom. Existe uma fé natural que é a fé, aquela fé heurística. Aquela fé que você nasce com ela, né, pelo somatório de probabilidades. Então, a fé, ela não é mais nada, a fé natural, nada mais que o resultado de somatório de suas probabilidades. E essa fé heurística, ela é empírica. Ela é aquela coisa que você observa e fala assim, isso vai acontecer. Primeiro é uma de pressentimento, você acredita que aquilo vai acontecer, e depois ela parte para a coisa mais empírica mesmo. Você olha para o céu, se você olhar para a tua janela hoje, você vai ver que está nublado, pelo menos aqui está, e você vai dizer assim, há uma chance grande de chover. Então, isso é uma fé. Você tem certeza que vai chover? Não, mas eu acho que vai. Tá? Mas hoje você ainda vai almoçar. Tem certeza que você vai almoçar? Porque pode acontecer um monte de coisa e você não vai almoçar. Sim, mas eu acho realmente que eu vou almoçar. Isso tudo é uma fé
natural, é um somatório de probabilidades, é uma avaliação intelectual, e você chega a esse resultado. Então, isso é a fé. Quando você senta para fazer uma prova, você sabe que vai terminar aquela prova. Você pode nem ser aprovado, você pode nem tirar nota boa, mas você sabe que vai terminar a prova. Isso tudo é uma fé. Também tem a fé para a salvação. Aquele que acredita que vai para os céus, que vai herdar a eternidade. Essa é a fé para a salvação. O Paulo está falando aqui de uma fé por dom, que é a fé narrada pelo Cristo. E o Cristo vai dizer lá que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, passa daqui para lá, e a montanha vai passar. É claro que quando Jesus fala sobre isso, ele está falando de uma forma, ele está criando uma metáfora. Ele não está dizendo para você mover a montanha, né? Ele não está falando isso. Tá? Embora tem muita gente que gosta de dizer que é isso que ele está falando. Essa fé não serve para você se vingar do seu coleguinha, não serve. Tá? Deus vai te matar, vai te ressuscitar, vai te castigar, Não, essa fé não é para se vingar do seu coleguinha. Essa fé não é para você mostrar para os teus inimigos. Aliás, você nem deveria ter inimigos. Do ponto de vista do cristianismo, você nem deveria ter inimigos. Mas vamos lá, tem muita gente pregando que teus inimigos vão te ver lá em cima, né? E, por exemplo, tudo quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver aí bem e essa pessoa vai ficar mal. Mas essa fé também não é para isso. Essa fé é para mover o mundo espiritual. Esse é um outro dom que eu penso mesmo que ele não cessou no primeiro século, ele está aí. Essa fé é quando todas as probabilidades disserem que não, você acreditar e aquilo vai ser alterado. Quando o médico disser assim, não vai funcionar, você vai trazer. Eu estou lendo esse livro medíocre aqui, medíocre porque ele é muito bom, mas é medíocre no tamanho. Na verdade, isso aqui dá para ler num dia, tá, gente? Mas como eu fico filosofando sobre cada página, né, que são minutos de sabedoria, dá para você filosofar em cada página. Você vê que dá para ler num dia isso aqui. Mas eu li uma página dele aqui falando sobre cura, falando que a mente pode trazer a cura. É claro que eu não vou ficar imaginando aqui, o médico me deu um diagnóstico de câncer. Aí eu vou dizer assim, estou curado, câncer vai... Não, mas não é assim, eu vou ter que fazer a quimioterapia. Mas se eu também ficar pensando que eu vou morrer, eu não vou ser curado. Eu preciso acreditar que a saúde virá. É óbvio que você pode ter um problema psicossomático que você não consiga acreditar, mas ele tem a ver com transtorno obsessivo. Você precisa tomar um remédio para vencer o transtorno obsessivo. Tá? Isso já é uma outra história. Então, você entendeu que essa fé é uma manifestação, e essa fé nem todo mundo tem. Assim como os outros dons, nem todo mundo tem a palavra da sabedoria. E aí você vai dizer assim, Adailton, vamos lá. Nem todo mundo tem por quê? Deus escolhe a quem dá, porque as pessoas não querem. As pessoas não querem. Nem todo mundo quer palavra da sabedoria. Nem todo mundo quer o conhecimento, porque o conhecimento precisa ser buscado. Não adianta eu pedir a Deus o conhecimento, eu tenho que pedir a Deus capacidade de buscar esse conhecimento e leitura continuada. E em cada... Eu sou um cara que eu procuro prestar atenção, e eu vou pedir para você fazer isso, prestar atenção em toda a aula. Quando alguém está dando uma aula, eu vou lá e presto atenção. Eu mostrei para vocês aqui, eu tenho meu notepad, meu caderninho de notebook aqui, meu caderno de anotações, tudo aquilo que eu acho importante. Eu estou vendo série da Netflix, eu dou pausa no que o cara falou e anoto aquilo ali, porque aquilo pode me ser útil em algum momento. Sabe? Então, o saber é a construção dos vários saberes. O saber, ninguém nasce sabendo. Eu não sou inteligente. E eu confesso a vocês, eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu não tenho mais sabedoria que ninguém, mas eu procuro esse conhecimento porque ele está espalhado pelo mundo. E eu tenho certeza que na minha cabeça que ele não está. Eu tenho que trazê-lo para dentro de mim. Então, é uma busca constante. E eu não estou me usando aqui como exemplo, não. Não estou me usando aqui como referência, não. Eu estou dizendo para você um comportamento que todos deveriam ter e que talvez eu tenha ainda muito mitigado, muito pequeno e que precisa aprimorar também. Então, pelo Espírito, é a da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. E quem é que recebe essa palavra da sabedoria? Aquele que tem a capacidade de ponderar a si mesmo. Aquele que tem a capacidade de questionar as suas próprias verdades. Questionar a minha verdade é também uma capacidade, é também um dom espiritual de poder construir conhecimento em cima daquilo que eu acredito, que eu creio. E questionar essa verdade constantemente. Questionar aquilo que eu estou vendo constantemente. Aí tem um provérbio, que se não me engano é chinês, se eu não for, quem estiver me assistindo aí depois me corrija. Acredite na metade do que você ouve e em nada do que você... Não, na metade do que você vê e em nada do que você ouve. Não, é o contrário. Acredite na metade do que você ouve e em nada do que você vê. Não acredite nos seus olhos. Nada do que você vê. Porque se olha para as pessoas, ninguém é aquilo que você está vendo que a pessoa seja. Ninguém é. As pessoas sempre são muito diferentes. Você está fazendo uma construção da pessoa a partir daquilo que do sentimento que você tem por ela, daquilo que você ouviu falar, mas ela não é aquilo, ela é outra pessoa. Tá? Então não acredite em nada do que você vê. Com isso, o Paulo está dizendo que esses dons podem ser buscados.
Tá? E ele está dizendo, olha, o Espírito é quem dá, o Espírito é quem entrega, mas esses dois precisam ser buscados para o benefício do outro. Eu quero fé porque eu quero mudar a minha vida, eu quero fé porque eu quero um carro, eu quero fé porque eu quero... Lembra, e aí é que entra o cristianismo do utilitarismo, né? A gente não vai falar sobre ele hoje, mas ele se contrapõe à palavra, porque se o Pedro vai dizer lá na carta dele, no capítulo de número 4, na sua primeira carta, no capítulo número 4, a partir do versículo 7, o Pedro vai dizer isso, olha, prestem atenção, os dons são para proveito do outro e não teu. Então não adianta ter fé para comprar uma casa nova. Você quer casa nova, pede misericórdia, pede misericórdia de Deus, vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Pelo mesmo Espírito, os dons da cura. Tá? Então ele vai dizer que a cura, ela é um dom diferente da fé. A cura é um dom que mexe... vamos falar do curandeirismo. O curandeirismo é a cura fora da medicina. É a prática da cura através de meios espirituais. Com isso eu não estou dizendo que tem a ver com feitiçaria, com nada disso. O curandeirismo é uma coisa muito praticada, até hoje é muito praticada. Vou dar uma dica de série para vocês. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar... Não vou fazer propaganda do pessoal, não. No final da aula eu dou essa série para vocês, mas é uma história de um pai e filho que viajam pelo mundo conhecendo lugares exóticos. Eles vão para lugares que não são turísticos, mas são lugares fenomenais. Eles passam aí por uns curandeiros, para quem gosta de religiosidade e para quem gosta de ver o mundo sob outros olhos. Você vai ver muita beleza naquela série e vai ver também algumas práticas religiosas bem, bem curiosas, no mínimo. Mas o curandeirismo se pratica até hoje. E aí o Paulo está dizendo o seguinte, você pode ter o dom da cura, mas não é o dom da... Aí o cara tem câncer que é a cura para si. Tudo bem, você pode buscar, e não tem pecado nenhum fazer isso, mas a cura é uma... Lembra do que Jesus falou sobre a cura? Existem doenças que são para a glória de Deus e existem doenças que são para a cura. Então, a cura é algo que precisa se manifestar da parte de Deus para a sua glória, para a glória de Deus. E sempre, vamos lembrar que Deus não é vaidoso, tá? Esse papo de que Deus me criou para ficar tanto... Isso é a história da minha cabeça, tá? Porque Deus não é vaidoso. Isso aí a gente constrói Deus de acordo com a nossa vaidade. Eu quero que todo mundo me elogie, por isso que eu acho que Deus quer todo mundo elogiando Ele o tempo todo. Eu já falei sobre isso, sobre o que é louvar a Deus de verdade. Quando Jesus fala que algumas doenças são para a glória de Deus, não é para Deus falar assim, uau, como eu sou poderoso, eu sou vaidoso, agora olha como é que eu curei as pessoas. Não, é para mostrar como a misericórdia dele está voltada para nós. Gente, presta atenção, a minha misericórdia está voltada para vocês. Essa é a minha glória. É ver vocês abençoados pela minha misericórdia. Você percebe como Deus é a essência do amor? É isso. Esse é o Deus amoroso. Vamos voltar. E aí o Paulo fala que os dons da cura precisam se manifestar para que as pessoas sejam curadas, para que as doenças, sobretudo naquele primeiro século, onde a medicina era muito, muito primária. Vamos lembrar que a gente teve um grande avanço da medicina. A medicina foi uma coisa muito açougue, vou usar a palavra que é a palavra correta. A medicina era um açougue real, e foi isso até o final da Primeira Guerra Mundial. O grande avanço medicinal que você teve foi em razão das duas guerras. Final da Primeira Guerra Mundial e final da Segunda Guerra Mundial, a medicina avançou. Claro que a gente teve no passado povos que avançaram medicinalmente, porque dissecavam seres humanos, então dava para avançar medicinalmente como os egípcios. Mas esse conhecimento se reteve, ficou retido pela igreja, pelo cristianismo, durante toda a Idade Média. Aliás, o conhecimento ficou retido, por isso a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, quando a igreja governou o mundo. Paradoxal, né? A igreja governou o mundo e era a Idade das Trevas. Sim, era mesmo. Tá? Então, na história da humanidade, a igreja várias vezes se posicionou do lado do mal. Na história da humanidade, a igreja várias vezes se posicionou do lado do mal. Lembra do Mussolini, quando Mussolini teve aquele... Mussolini foi aquele governo de extrema-direita que governou na Itália e que oprimiu a população, e foi uma ditadura terrível para o povo italiano e também por parte da Europa. E foi apoiado pela igreja. Tá? Então, a igreja, em várias vezes, se posicionou aí do lado do mal. Tá bom? Então é importante entender isso, que a igreja não é... Quando eu falo da igreja, estou falando da a igreja que você frequenta, que eu frequento, que o outro frequenta, a igreja como instituição, não é a igreja de Cristo, não é a igreja santa, não é aquela igreja de povo redimido. Essa igreja nunca se posicionou porque ela não tem posição política. Mas a igreja, como ser humano, é comum a gente se posicionar às vezes errado, me posicionei mal, na hora de corrigir esse negócio. Então, a manifestação do Espírito Santo para a cura, voltando,
é uma manifestação de curar qualquer doença. No final da Primeira Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um grande avanço. Tá? A gente tem um conhecimento retido da Idade Média voltando. A igreja reteve todo esse conhecimento e ele foi liberado novamente para as pessoas, para que a gente tivesse acesso a essa documentação toda, e depois isso ajudou também no desenvolvimento das ciências. Tá? Olha só para a gente abrir um parênteses aqui, não importa qual é o conhecimento, pode ser o conhecimento religioso, pode ser o conhecimento político, pode ser o conhecimento filosófico, pode ser qualquer conhecimento. O conhecimento sempre vai te afrontar. O conhecimento, ele sempre vai mexer comigo, ele sempre vai ser doloroso. Uma criança, quando está aprendendo, ela tem muita resistência, ela chora, ela não quer aprender. Por quê? Porque é forçar o cérebro. Dói tanto quanto ir para a academia e puxar ferro, ficar achando aquele negócio, subindo, isso dói, conhecimento dói. Por isso que a maioria das pessoas não quer. O conhecimento é assintoso, ele trata com assinte, ele diz que você não entende o conhecimento. E aí te convida a aprender. E o conhecimento é como se tivesse um campo cheio de mato e pedra, e à medida com que quanto mais eu mexo nesse campo, mais esse campo é trabalhado. E aí, quanto mais ele é trabalhado, mais ele fica bonito. Até um dia que eu tenho um jardim. Mas se eu olhar, eu não sei em que ponto exatamente ele deixou de ser matagal para virar jardim. Porque isso foi um processo. Isso é o conhecimento. Tá? Então vamos voltar. Os dons de cura pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. E aí, esses dois dons, né, ele vai falar sobre milagres, ou operação de maravilhas, ou operar milagres, é a mesma coisa. São dons que eles vão para além da cura. É como parar o sol. Quer dizer, na verdade, parar a Terra. Né? É como parar a Terra. É como... são coisas que você não consegue entender a explicação lógica, não que os outros você entenda, mas é que nesses, eles vão agir do ponto de vista do sobrenatural. É quase de uma mudança de realidade. Isso é muito complexo para mim, para eu poder conceber que esse dom aí esteja na mão de alguém, que alguém possa se manifestar dessa forma. Eu vou te trazer um exemplo disso. Adalto, me dá um exemplo disso. Ressuscitar mortos é operação de maravilhas. Eu nunca vi ninguém ser ressuscitado. Talvez você tenha visto. Eu já ouvi falar que alguém ressuscitou. Eu já li na Bíblia que alguém ressuscitou. Eu já vi relatos de pessoas que disseram, eu morri e ressuscitei. Mas, obrigado, Petros. Petros está me ajudando aqui, dizendo, Deus. Você nunca viu ninguém ressuscitar? Deus. Então tá bom. Além desse exemplo que o Petros acabou de dar, Deus, você não tem exemplos hoje de alguém ressuscitar. Então, se você não é uma pessoa sensacionista e vai dizer assim, Adailton, eu acredito que Deus ainda ressuscita mortos. Eu também acredito. Só não acho que isso vai acontecer novamente. Pelo menos talvez dentro do ponto de vista escatológico. Ainda assim, a gente pode discutir escatologia. Hoje, o melhor homem de escatologia na nossa igreja é o Darley. A gente tem que marcar uma aula de escatologia para ele trazer para a gente. Porque é o cara que está estudando escatologia com vontade. Eu já falei para vocês que eu gosto da escatologia, mas ela tem muitas linhas. Muitas. Então, eu tenho um pouco de preguiça de escatologia, porque são muitas linhas. E eu tenho preguiça de escolher uma só. E eu não gosto da linha pentecostal. Não gosto. Outro poder de operar milagres. E aí a gente entra finalmente nos dois últimos, né? Nos três últimos. A profecia, que é o fato de receber a manifestação de Deus para uma revelação particular. Olha só, não existe essa história de Deus me falou que... Irmão, vem aqui. Chega mais perto aqui. Deus está me dizendo, não está isso nos dons. Isso é uma coisa nova. Isso é uma adaptação que a gente fez do século XIX para cá, com o avivamento lá com os puritanos da Inglaterra, mas o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, a partir do final do século XIX, início do século XX, a gente criou essa história de Deus, está me dizendo. Isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Tá? Você quer continuar com isso? Você pode continuar com isso. Você gosta disso? Você pode fazer. Agora, isso engana muita gente, principalmente os mais incautos. Por isso que quem me conhece, desde que eu tenho 14 anos, eu tive um pastor que ele não gostava disso, ele me ensinou a ver isso. Quando alguém fala assim, Deus está me dizendo, eu fecho um olho e abro o outro para ver se a pessoa se toca e para com essa história. Não fala para mim que Deus está me dizendo, porque eu não vejo isso na Bíblia. Então isso engana muita gente. Se você vai para a oração para ouvir alguém falar assim, Deus está me contando aqui, eu sei que você já viu muitas vezes, mas na Bíblia você não vai ver. Deus, peraí, você está me dizendo que eu vi isso muito nos profetas do Antigo Testamento, era uma outra aliança, e era um profeta que fazia isso. No Novo Testamento você não vê nem o Jesus, nem ele, que era o próprio Deus, fechar o olho e falar assim, Deus está me dizendo
Ele não fala isso. Tá? Em momento nenhum. A única pessoa para quem Jesus teve uma intimidade assim, para revelar alguma coisa, foi a Pedro, quando ele diz assim, Pedro, olha só, o diabo me pediu para brincar com a tua vida. Mas eu falei, não. Tá? Mas, entendeu isso? E não tem aqui nos dons. Isso não é profecia. A profecia é uma revelação particular de Deus para um momento, que é diferente da profecia do Antigo Testamento. Não existem mais profetas. Não existem mais profetas. Para de falar que alguém é profeta, porque isso também não é bíblico. O Jesus da Bíblia, ele vai dizer, a não ser que Jesus esteja equivocado, e possivelmente, se você acredita que ele está equivocado, aí tudo bem. Mas Jesus, ele diz assim, a profecia no ministério profético foi até João. Jesus falou isso, a profecia e o ministério profético. Eu espero que você esteja com o teu caderninho, anotando essas coisas todas. Depois você pergunta, tá? Quem errar, não participa da próxima aula. A profecia foi até João. É isso que Jesus fala. A profecia foi até João. E aí a gente vai para oração, e vai para lugar, sei lá para onde, para vigília, e tem gente com faixa de profeta. A profecia por dom não dá ministério profético a quem quer que seja. A profecia por dom, ela tem que trazer uma menção ao passado, falar do meu presente e trazer uma revelação para o futuro. E a gente gosta muito da revelação do futuro. E a profecia é o dom que mais se manifesta porque as pessoas gostam da profecia. Gostam. A pessoa gosta de quem não gosta de futuro. E é fácil, é só abrir a boca e dizer assim, ex-igreja, quanto tempo, hein? Ah, meu filho, deixa que te pergunto, até quando? Então isso é muito fácil dizer isso, porque são coisas genéricas. E qualquer um pode cair nesse tipo de armadilha. Né? E eu já contei a história para vocês do Jarrão, meu amigo, e falei o nome, né? Não, cara, não vou contar a história. Falei o nome, não posso mais contar a história. Vamos lá, já, ó, beijo pra ti, te amo. Mas se você vir esse vídeo algum dia. Mas ele falou, eu tenho que ter cuidado de ir lá na oração, porque minha mãe é Deus revela, hein? Vamos voltar ao ponto. Não vou contar a história não, porque já falei o nome, não posso mais contar, porque a pessoa pode se ofender. Mas eu te amo, viu? Há outro poder, e aí vem a profecia. A profecia é isso, tá? A profecia, ela existe, eu acredito que ela exista assim, embora a única profecia que seja necessária, toda ela se cumpriu no Cristo da cruz. E a profecia é a Bíblia, e a gente não precisa de profecia nenhuma mais, porque ela está toda dita. Mas se você gosta dela, pode ficar com a profecia, tá? Não estou dizendo que seja pecado, não estou dizendo que seja um problema, só estou dizendo que ela pode se tornar problemática, e a gente pode problematizar até para poder entender. Aliás, eu acho que a gente consegue entender muita coisa problematizando. O discernimento de espíritos, ele está atrelado o discernimento de espírito está atrelado à palavra da sabedoria, tá? É um dom que vai atrelar-se à palavra da sabedoria, porque ele vai conseguir avaliar o que está acontecendo ali e discernir se aquele espírito. A gente tem 3 reinos. Isso é uma coisa de credo. 3 reinos: reino humano, reino divino e reino das trevas. Isso é uma coisa de credo. Pode ser que só exista um reino humano, mas eu acredito francamente que existam esses 3 reinos. Embora a gente goste de jogar tudo na conta do diabo. Como alguém diz assim, o diabo trabalhou para fechar todas as igrejas e conseguiu. Vou dar uma pausa para você se recuperar dessa afirmação, porque é uma afirmação que eu ouço com tanta constância que eu fico chocado quando alguém diz isso. O diabo trabalhou na pandemia para fechar todas as igrejas e conseguiu. Eu fico pensando, o que a gente faz com o texto bíblico que diz assim, se você é filho de Deus, pula daqui do pináculo do templo, pula da montanha, né? Pula daqui abaixo desse abismo, porque eu vou te segurar. A Bíblia diz, daria aos anjos a teu respeito. Se eu não posso usar esse texto agora, em que momento eu usaria? É sério. Se agora não é o momento de usar esse texto, pula daqui abaixo que eu vou te segurar. E aí Jesus diz, não tenta o Senhor teu Deus. Está morrendo 2.000 pessoas por dia. Você quer abrir a tua igreja só para dar um abraço no teu irmão. Se eu não posso usar esse texto agora, não tenta o Senhor teu Deus, em que momento eu vou usar esse texto? Sério, é melhor tirar esse texto da Bíblia, porque eu não consigo entender um momento. Eu tô vivendo num país onde morre 2.000 pessoas, uma pandemia mundial que está matando milhares de pessoas no mundo. Eu reconheço que a taxa... Eu falei com um amigo ontem, e esse amigo falou o seguinte para mim, falou, Adeilton, mas a coronavírus mata menos que a varíola. Eu sei, querido. Arcanjo, eu falei com você, tá? Eu vou falar seu nome porque você conversou isso comigo e não é particular. Falei, Arcanjo, eu sei, querido, mas a gente não tá numa pandemia de varíola, cara. E a varíola, inclusive, foi extinta e tem vacina. Ele falou, realmente, tem vacina. Então, se eu não posso esse texto agora, não é o momento de pular no abismo, tá? E isso é discernimento. Isso é discernimento. Eu tô vivendo no reino humano. E nesse reino humano tá um caos. Isso é um dom, gente. Isso é um dom. É um dom do Espírito Santo. Eu estou vivendo no reino humano. E o reino humano está um caos. Isso é o discernimento de espírito. O caos está onde? Está no reino espiritual? Não. Está no reino de Deus, no reino das trevas? Não, está no reino humano. Está um caos. Então é hora de ficar quietinho. Isso é discernimento de espírito.
A outra, a variedade de línguas. E aí a variedade de línguas tem a ver com dom de línguas, tá? E aí entra a interpretação de línguas. Então, são dois que são contíguos. Como o Diego falou, a variedade de línguas. Então, o cara está lá sendo usado na variedade de línguas, pode ser que ele fale uma língua estranha. Eu estou coçando o olho, mas a minha mão está limpa, tá, gente? Que não pode coçar o olho no período da pandemia. Mas eu já fiz café, eu já lavei a mão, já lavei alguns copos, não lavei a louça toda. Mas já lavei alguns copos, então minha mão está limpa. A outra variedade de línguas é a outra interpretação de línguas. Esses dons são dons contíguos, eles andam juntos. Eles são dons análogos. Então, você tem a variedade de línguas, você fala uma língua estranha, se você acredita na língua estranha, por definição, ou fala uma língua que não é uma língua que você domine, e aí vem o outro e interpreta isso que você está dizendo para a edificação da igreja. Essa interpretação, ela vai se encaixar no dom supra, que é o dom da profecia. Todas essas questões que nós apresentamos aqui são questões credulares, são questões teologais, estão dentro do ponto de vista do cristianismo, e a gente entende como profissão de fé cristã. Isso não serve para o mundo secular, e serve para a edificação da nossa alma, da nossa vida espiritual, para aqueles que acreditam no Cristo da cruz. Tendo dito isso, eu encerro aqui a minha aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de tirarem, tá? Mas não podem se alongar, porque a gente já está em 10h55, tá bom? Eu espero ter claro o suficiente. Deixa eu fazer uma brincadeirazinha. Você falou que você tem um dom, tá? Você acabou de falar que fala com o arcanjo. Então você tem o dom. Você é profeta. Sensacional, cara. Quase que cuspiu o café aqui agora. Eu falo com o arcanjo, isso aí. Tá certo, é verdade, cara. Eu tenho dom, eu falo com o arcanjo. E a hora que eu vou falar, eu consigo falar com o arcanjo e não fazer igual o Daniel, me cair que aquela criatura celestial, mas realmente eu falo com o arcanjo. Aqui é só um comentário em cima do que o irmão havia falado, né? Tem linhas que acreditam que a pessoa só pode usar o dom ou se manifestar em dons quando realmente for batizado, né? Mas eu fico imaginando, porque a pessoa chegar com a maldade toda que muita gente tem, e querer dizer que houve o batismo, ela vai chegar e vai falar assim, fui batizado, agora eu posso, porque eu estava em casa e fui batizado, então tem aquela malandragem da pessoa que realmente, se quiser aparecer, ela vai dizer, eu fui batizado já. Eu estava andando ali na rua, e de repente o Espírito Santo chegou, me batizou, e agora eu estou falando em línguas aqui. Então esse é mais um comentário, assim, porque as pessoas também levam para uma linha assim que não teria nem como comprovar, né? Eu fui batizado, e aí eu fui. Eu estou dizendo que eu fui, mas não vai acreditar em não, né? Um outro... o irmão quer comentar aí? Não, olha só, cara, a ação do Espírito Santo na vida do homem, ela tem que ser visível. Eu concordo, você está certíssimo. Por isso que é muito fácil, do ponto de vista pentecostal, era para sacar ela ter gravado, eu não gravei a aula, gente. Eu acho que eu não gravei. Tá gravando sim. Estou gravando. Do ponto de vista pentecostal, é muito importante que eu entenda o seguinte: qualquer um pode dizer que eu fui batizado no Espírito Santo. Gente, lembra do que eu falei na aula passada? Novamente eu vou falar latim, para você não dizer que eu estou falar que eu estou imitando alguém, tá? Então eu vou falar latim aqui, livro, estou falando latim. Isso é latim. Ou então falar hebraico, kadosh, então falar hebraico, vou repetir 2 palavras em hebraico. Eu posso dizer que isso é língua estranha, e ser batizado. Então, por que eu acredito muito que o batismo com o Espírito Santo é a ação de Deus na vida do homem? Porque pensa no seguinte, de verdade, pensa no seguinte, um homem que estuda medicina, um homem nunca estudou medicina, e ele acredita que mastigar folha de eucalipto vai trazer cura para a garganta. Mas a partir do momento que ele se forma numa faculdade de medicina, ele sabe que aquilo é inócuo. Ele nunca mais vai mastigar, porque ele adquiriu conhecimento suficiente para falar, suficiente, sim, nada, não serve para nada mastigar folha de eucalipto. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Uma folha de eucalipto. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha tia. A minha tia tinha gente, eu fico contando o nome da pessoa, aí é um problema, eu não posso mais contar a história. Porque eu ia falar uma coisa que a gente fazia, não posso mais contar a história, porque vai que alguém conta isso pra minha tia, né? Minha tia tá viva, não vou falar mais não, deixa pra lá. Mas enfim, tem gente que quer se livrar de maus espíritos, vou contar uma outra história, tem gente que quer se livrar de Pronto, a minha mãe gostava de se livrar de maus espíritos, mãe, eu posso falar de você. Minha mãe gostava de se livrar de maus espíritos colocando alho no bolso da gente. Mãe, para que esse alho aqui? Deixa isso aí, não mexe não.
É isso, mas a partir do momento que você entende que aquele alho não tem efeito nenhum, e o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo quando é a ação de Deus na tua vida. Quando você tem uma ação de Deus na vida do... Gente, esse é claro, não adianta o cara abrir a boca para mim e falar assim, eu sou cristão. Eu preciso ver uma ação na vida dele que mostre que ele é cristão, que mostre uma transformação. Se eu não vir, não tem nada. Então é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Um outro ponto que eu ia falar com o irmão, até que foi um comentário a respeito da pessoa ver no irmão o que ela acha, mas realmente a outra pessoa não é aquilo. Isso é um pensamento de Friedrich Nietzsche, né? Que Nietzsche, olha isso. Ele gostava de dizer que as pessoas, às vezes, levavam para dentro da sua cabeça a visão que ela tinha da coisa, né? E ele até chegou a dizer que uma pessoa que está vendo um carro, por exemplo, esse é um exemplo, é quem garante que a outra pessoa está vendo o carro do mesmo jeito que eu, né? Então de repente, eu estou levando uma visão que eu tenho do carro, e quem me disse que aquele carro tem carrice suficiente para ser um carro, né? Então, exatamente. Foi um pensamento aí que o irmão... A psicanálise diz, Vanilton, que existem 3 pessoas diferentes em você. Tá? Existem 3 Vaniltons. Primeiro é o Vanilton que as pessoas veem. Aquele Vanilton que as pessoas enxergam. Segundo, e que você deixa que elas enxerguem também, porque todo mundo só vê de mim aquilo que eu quero que vejam. O que eu não quero, eu não mostro. O segundo Vanilton que existe seria aquele Vanilton que você idealiza e que você quer alcançar. E o terceiro e último é aquele que é você de verdade, que só você conhece. Aí tem um que a Luciana vê também. É por isso que a Luciana não aguenta mais. São 3? Vamos lá, gente. Mais alguém? Eu gostaria de colocar um ponto aqui, que até você... Rapidinho, Ayrton. Acho que o Darli tinha falado primeiro aí. Tá, pode ir. Meu rapidinho, só para usar esse exemplo de igrejas pentecostais, né? Tinha um ex-aluno meu que, quando eu me converti, ele começou a conversar muito comigo, quando ele viu que eu estava convertido. E ele entrava em desespero porque ele não conseguia falar em línguas. Eu até cheguei a comentar contigo isso uma vez. E ele ficava, eu não falo em línguas, o que eu vou fazer falar em línguas? Na minha igreja todo mundo fala em línguas, todo mundo. E ele começou a se sentir discriminado dentro da igreja. Hoje esse garoto não está mais na igreja, desviou e tal. E, lógico, isso não é motivo para desviar. Mas ele não se sentia abraçado, ele se sentia afastado. Eu sentia nele que ele se sentia diferente por nunca falar em línguas. E todo mundo na igreja... É um motivo para desviar assim, cara. É um motivo para se desviar. Se você não se sente pertencente a um espaço, você tem que sair dali. Você não vai conseguir ficar. Se você está num grupo que você não se sente pertencente a ele, você vai embora. É um motivo para desviar. É verdade. Hoje esse garoto já não está mais na igreja, eu fico aconselhando ele quando ele está fazendo besteira e postando as fotos da besteira que eu estou fazendo para o garoto, Jesus quer de volta, procura uma igreja. Mas ele quer bebendo pra caramba, fumando pra caramba, dando uma companhia. Aí, quando ele posta as fotos, cara, para com isso, pertence a Cristo, tal, volta para casa, vai que você volta para casa. Ah, eu sei, professor, mas eu não quero voltar. Um dia eu volto, tal, mas eu não quero voltar. Quer dizer, ele conhece tudo, mas ele está se entregando aos prazeres, né? Já que ele é aquela pessoa que tem que se encaixar num grupo. A pessoa tem necessidade de se encaixar, ele não se encaixou naquele grupinho. Ele foi para outro, ele se encontrou. Isso é o triste. Na verdade, a experiência dele foi traumática, né? Foi, ele acabou indo para outro grupo. É aquela pessoa que precisa ser aceita. Se ele fosse aceito naquele grupo da igreja, ali ele ficava. Ele não foi aceito ali. Aí ele foi aceito aonde? No grupo onde o pessoal bebe, fuma, vai pro baile funk, ali ele foi aceito, ali ele tá. Mas aí também tem uma coisa de... Bem que você não esteja na igreja, mas daí você... É típico do jovem, gente. É típico do jovem. Qualquer jovem, a maioria esmagadora dos jovens, sem uma orientação adequada, vai fazer um monte de groselha. E jovem que assim, ele tem aquela questão de pertencimento. Você faz o grupo, né? O punk vai ser punk porque é aquilo. Ele queria ser crente. Só que no momento que aquele tipo de crença não abraçou ele se sentiu discriminado, ele foi para outro canto. Ele quer pertencer. Cara, eu vou falar, Dali, eu me sinto um cara muito abençoado, porque eu vou te falar, na igreja, assim, na minha adolescência, eu tive um grupo muito bom de amigos que a gente tinha um tino para a vida. Ninguém era perfeito, ninguém é perfeito, porque perfeição não existe, tá? Eu li um texto do Benjamin Franklin anteontem, que ele diz que todo ser humano tem um demônio dentro de si, que hora por outra esse demônio vai se manifestar. Mas o que define o teu caráter não é o número de vezes em que a treva se manifestou em você, mas o tanto de vezes que você se expôs à luz.
E eu concordo muito com ele com isso. Mas eu tive um grupo de amigos que a gente tinha um tino para coisa. E o segundo grupo de amigos que eu tive foi exatamente no ensino médio, que foi o da gente, que também era um grupo muito bom. A gente tinha, a nossa turma era uma turma louca, tinha de tudo ali. Mas o nosso grupo era um grupo de muito bom senso. Eu acho que dentro daquela turma toda ali, eu penso que o nosso grupo era de mais bom senso que existia. Ninguém era santo, ninguém era perfeito, mas a gente não fazia, ninguém ali fazia groselha. A gente não tinha ninguém viciado em droga, não tinha ninguém. Até teve gente que bebia até cair, mas ninguém se influenciava por isso. E também começou a cair um pouco mais tarde. Vou explanar. Teve gente que brigou por causa de hambúrguer. Eu já briguei na sala por causa de hambúrguer, gente. Pai, não, de hambúrguer. Mas E não é briga séria, não, tá? Não era briga séria, não, tem que pensar. Não é briga séria, não. Tanto que quando a professora botou pra fora, a gente pegou o hambúrguer e dividiu no meio. Falou, pô, não podia ter feito isso lá dentro. Mas vamos lá. Mais alguém, gente? Fala, Ayrton. Não, só aquela uma parte que você colocou aí, eu achei muito apropriado, que você falou sobre todas as pessoas em Cristo estão no mesmo limiar, ou seja, no mesmo distanciamento de Deus, né? Todos estão perto de Deus. E eu gostaria de fazer um gancho. Achei apropriado essa. Eu achei a palavra. Eu estava procurando a palavra naquela hora, mas eu não consegui achar. Equidistantes. Todos à distância. Exatamente. Em Cristo, ele nos vê da mesma forma, do mesmo jeito. Aí, pegando esse outro gancho que você fala do batismo com o Espírito Santo, e na minha percepção, o batismo com o Espírito Santo, não na minha concepção, não é essa questão de, sei lá, falar em línguas, mas é justamente a possibilidade de você ter essa percepção, entendeu? De ser imerso nesse mundo espiritual, entendeu? Uhum. Essa condição de você perceber Deus. Porque todos estão próximos, mas nem todos percebem. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é justamente essa condição que Deus nos dá, ou seja, um abrir de olhos, uma percepção para entrar dentro dessa dimensão que as pessoas não percebem o quanto Deus está próximo. Porém, o batismo ou a imersão do Espírito em nós nos faz entender ou perceber o quanto Deus está próximo, entendeu? Não é o distanciamento de Deus, mas é o nosso distanciamento de não perceber. E Paulo vai dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos, né? Ele coloca até assim, em nossos delitos e pecados. E pela ação do Espírito nos ressuscitou para esse mundo, ou para essa percepção de Deus. Acredito que o batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com essa questão de visível, ou, digamos assim, dessa representação por intermédio de alguma coisa visível para os outros ver, mas uma condição de você ser imergido, de ter o Espírito ser, de você perceber, sabe, que existe Deus e que Ele está perto. E você passa a ter a percepção, ou você passa a ter um interesse e uma sede maior por esse conhecimento, mas foi, a princípio, por uma ação do Espírito Santo em você, que te abriu os olhos para você ser imergido, como a metáfora da questão do batismo em água, né? Você é imergido em água. O batismo do Espírito Santo, na minha concepção, é você ser imergido dentro desse mundo espiritual, porque Deus é Espírito, né? E o Espírito nos dá esse acesso, essa condição de imergir dentro do mundo de Deus, entendeu? De percepção espiritual, de percepção de uma outra dimensão, no qual muitas vezes o homem carnal, como a Bíblia faz essa condição, né, não tem essa percepção, porque a sua percepção é meramente intelectual. O homem espiritual, ele já tem uma percepção de uma outra dimensão, que é a dimensão do mundo espiritual e do mundo de Deus, que não só é ofertada a partir dessa ação de Deus em nós, o que é a revelação de Deus em nós, que nos, digamos assim, nos introduz nesse mundo espiritual, nessa percepção espiritual, nessa dimensão espiritual, entendeu? E isso é obra de graça do próprio Espírito. Você não chega nessa dimensão
por intermédio do intelecto. Você chega por uma, digamos assim, uma ação direta de Deus que te lança para dentro desse mundo espiritual, ou te introduz dentro desse mundo espiritual. E, de fato, você começa a enxergar que nem Paulo, o próprio Paulo diz assim, olha, ele está bem perto, sabe? Aí, que nem Jacó disse, ele estava aqui, eu não via, entendeu? Depois daquele sonho, Jacó disse assim, olha, ele está aqui, ele estava aqui, eu não via. E nem Paulo assim, Deus está bem perto. Ou seja, você consegue enxergar por essa possibilidade. Você pegou um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, que é esse episódio aí. Rapaz, olha, se tem um episódio na Bíblia que está absurdamente cheio de simbolismos e de revelações, eu até posso dizer assim, sim. Simbolismo, mais que tudo, é o episódio de Jacó e a escada, tá? A ligação entre os seres celestiais e os seres materiais. Esse episódio, ele inclusive divide um ponto histórico da Bíblia, que é a compreensão entre os seres celestiais e os seres materiais. Assim, você pegou um episódio... E só outra coisinha que você está falando sobre as línguas. Se o falar em línguas nos ajudar a ter mais discernimento, ele é de bom... se o falar em línguas não trouxer mais capacidade de discernir e de ter bom senso, elas são muito bem-vindas. Agora, se elas estão no campo de criar mais confusão, elas não são muito bem-vindas. Então, eu acho que a construção do dom e do espiritual, ou do fruto, como a própria Bíblia coloca, né? Que um dos dons, acho que fundamentais, depois do amor, é claro, é o discernimento de espírito, é a capacidade de discernir, a capacidade de olhar o contexto e de ter uma ideia clara e trazer uma palavra de sabedoria, de pacificação. É a capacidade de ponderar, ter o equilíbrio, que é o bom senso. Eu acho que isso aí é fundamental para a vida prática, sabe? A ação de Deus no indivíduo, que leva a capacidade de discernimento, de ter a palavra de sabedoria. E a gente vê isso. Você participa de muitas reuniões, é claro, né? Eu também participei de algumas. E tem indivíduos que ele, às vezes, traz uma palavra que pacifica uma discussão, sabe? Ele vem, traz uma palavra que parece que todo mundo para e diz, chegamos a um ponto de convergência. Então, essa é a pessoa sensata, lúcida, que traz uma palavra que pacifica os espíritos, digamos assim. Sim. E, principalmente, esse dom está muito carente, porque, principalmente no meio pentecostal, que se enfatiza muito essa questão do vou falar em língua, batismo, não falar em língua, batismo. E não se ensina as pessoas a ter um bom senso, um discernimento, trazer uma palavra de conhecimento, até num conflito familiar. Porque o que a gente é rodeado de conflito, né? Seja os internos nossos, seja os externos que nos envolvem, né? Família e tal. E é tão carente pessoas que tragam uma palavra de pacificação, de discernimento, de capacidade de olhar o contexto e dizer assim, olha, é assim, tal, e pacificar. Isso é tão carente, sabe? Que às vezes tem mais gente que fomenta a discussão, né? Do que propriamente traz uma palavra de sabedoria e discernimento. Eu acho que isso é um dom, não é um dom, é um fruto de Deus, ou seja, um resultado de uma ação de Deus em nós, que vai produzir. Não é exatamente um fruto. O fruto ele vai aparecer depois, mas sim, dom mesmo. É dom mesmo, dom de discernimento. É, dom mesmo. Porque o fruto vai. O dom, ele resulta em frutos. Ele dá vários frutos. Mas esse seria um dom mesmo. Todo sai da mesma fonte, né? A fonte da ação de Deus em nós. Mas olha só, em cima do que você está falando, tá? Para a gente poder entender isso, o Paulo ele traz isso, mas não é exatamente novo. Esse conceito não é novo. Só para vocês entenderem, quem primeiro levantou essa bandeira foi Sócrates. Sócrates ele vai dizer que a ignorância é o único mal da humanidade. Mas o problema é que quando você traduz do grego, você não tinha uma palavra para traduzir amátia. A palavra que Sócrates usa é amátia. Amátia não é ignorância. Amátia é a não capacidade de autoavaliação, que a gente traduz por ignorância. Porque se eu não me avalio, eu sou ignorante com relação a mim mesmo. Tá errada essa tradução? Não. Mas o que Sócrates vai dizer é que não ponderar-se, não avaliar a si mesmo, não pensar no que está falando, não pensar no que se pensa, não pensar no que se acredita, não pensar no que defende, não pensar no que você propõe, é um mal por si só. Então,
dizer o seguinte: o conhecimento é o único bem da humanidade. E a ignorância, ou amátia, ou a capacidade de não ponderar, não se questionar, é o único mal. Com isso, ele corrobora com a ideia do Paulo, ou Paulo corrobora com a ideia dele, que eu preciso discernir aquilo que penso, eu preciso ponderar a mim mesmo, eu preciso saber se o meu cristianismo, se o meu Jesus, ele não está ofendendo ninguém. É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte: eu não posso pegar o Petros, que tem 9 anos de idade, eu falava com a Suzana, aquela moça que canta música, ela diz assim, uma música para criança, eu falava isso com a Suzana. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Como é que eu chego para uma criança de 8 anos de idade e assim, quem pecar vai morrer? Eu não estou ensinando amor, eu estou ensinando culpa e consciência. Eu não posso ensinar isso para uma criança. Então você percebe que eu preciso ponderar tudo que eu faço. E o que falta hoje no mundo é esse dom espiritual da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, mais o discernimento de espíritos. É ponderar-se a si mesmo. Então o que falta no mundo é amatia. Segundo o Sócrates, o grande mal da humanidade. E isso é um pensamento de 2.500 anos, que Sócrates viveu 500 anos antes de Jesus. Então, isso é um pensamento de 2.500 anos. O que falta na humanidade, segundo Sócrates, não é o conhecimento. O conhecimento é o único bem que a humanidade pode ter. Mas a capacidade de não se ponderar é o único mal. O único mal que a humanidade tem é a capacidade de não ponderar a si mesmo, de não questionar a si mesmo. Por isso eu não tenho vergonha, eu posso dizer para vocês, eu não tenho vergonha de questionar quem eu sou, não tenho vergonha de questionar o meu conhecimento, eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Eu posso, claro que o cara que muda de opinião todo dia, ele é um tolo, ele no final não sabe nada. Mas é quando ele muda de opinião dentro de um contexto. Peraí, gente, até ontem eu pensava dessa forma, mas olha só, elucidaram-me sobre. Então, uma vez elucidado sobre, eu tenho que ponderar, peraí, eu estou equivocado. Eu estou totalmente equivocado. Eu não posso dizer, por exemplo, que todo maconheiro é vagabundo. Porque tem gente que vai usar droga por uma questão social, ou uma questão de psique. Não posso generalizar. Você entendeu isso? Claro que tem cara que vai fazer bobagem porque quer fazer, a índole dele é má. Cada situação é situação, cada ser humano é um ser humano, é isso. Pai eterno, leva-nos na tua graça, na tua misericórdia e na tua paz. Obrigado por essa manhã abençoada com os teus filhos aqui, e que todos nós tenhamos aprendido da tua orientação. Eu acredito muito que Deus é bom, misericordioso, premiador daquele que o busca. Obrigado por essa oportunidade singular. Em nome de Jesus. Amém.